A paz do Senhor, amados irmãos, a lição de número 6, sejam todos muito bem-vindos para este relevante estudo a respeito da suficiência da graça. E a lição 6, o título é esse, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Paz do Senhor, pastor. Pastor Hércules, que bom, estamos mais uma vez com esta pré-aula de número 6, praticamente já chegando na metade do semestre. É verdade, estamos aí para a glória de Deus, todos são bem-vindos e vamos em frente, em nome de Jesus, tá bom? Maravilha, meus irmãos, uma bênção, vocês aproveitem esta oportunidade, você que está nos assistindo pelo YouTube, você pode acessar a plataforma para ter acesso gratuito ao material de apoio que nós sempre disponibilizamos, e esse material da EBD, não é? Ele é feito e disponibilizado para todos indistintamente, gratuitamente. É só acessar a plataforma e se você tiver dificuldade, você pode mandar uma mensagem que a gente passa para ti, uma orientação, passo a passo de como você faz o acesso para ter condições de fazer download do material de apoio. Nesta lição, são 40 páginas, também dos slides que nós disponibilizamos da aula, que são esses que nós utilizamos aqui enquanto estamos comentando, né, esta aula para os irmãos, tá joia? O QR Code que você tem aqui na tela, ele dá acesso à plataforma, mas se você quiser fazer direto, o acesso é online.cetadib.com.br. E aí você acessa, faz uma rolagemzinha na tela, você vai encontrar lá a Escola Bíblica Dominical, é só clicar e aí você cria o seu perfil, né, para conta na nossa plataforma e vai ter o acesso gratuitamente a esse material. Com certeza uma bênção. Nós vamos estudar sobre suficiência, blasfêmia, sobre a igreja de Corinto, Acaia, a respeito de procônsul, oposição, sinagoga, quem eram Áquila e Priscila, a respeito de fabricação de tendas, que era o ofício de Áquila e Priscila e também de Paulo, né? O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, foi algo que Paulo falou para os crentes ali. Tito, justo que se converteu, Crispo, também ouvir, crer e ser batizado, sobre visão, não temas, fala e não te cales, são expressões que o Senhor falou com o próprio apóstolo Paulo, né, a respeito de eu sou contigo, tenho muito povo nessa cidade, sobre perseverança, palavra de Deus, proteção divina, Gálio, lei, persuadir, tribunal, Sóstenes e também poder na fraqueza. Vamos apresentar um estudo, um comentário sobre o texto áureo da lição, que é Atos capítulo 18, versículo 10, sobre a leitura bíblica em classe, Atos capítulo 18, os versículos de 1 a 11. A pastora Dovilson vai apresentar aqui a definição da palavra-chave, que é suficiência. Aí vamos comentar cada um dos 3 tópicos da lição. Ainda vamos apresentar uma dinâmica. Quando uma porta se fecha, a missão continua. A dinâmica para que você possa lançar mão dela para apresentar a aula. E por último, não menos importante, nós temos a indicação da bibliografia, que são livros, compêndios, comentários bíblicos, bíblias de estudo que nós utilizamos na elaboração do material de apoio e livros que estão esses disponíveis também para que você adquira em nossa plataforma online, onde nós temos a nossa livraria online para você adquirir esses materiais. Tá joia? Então é isso, vamos avançar aqui, textual da lição, conforme disse Atos capítulo 18 e o versículo 10, e ele diz assim, ó, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Foram as palavras de Jesus para Paulo, quando ele estava temeroso em relação à realização da obra ali, não é? E aí você vai já verificar aquilo que nós vamos desenvolver aqui no conteúdo desta aula. A verdade prática diz que a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Por fim, a leitura bíblica em classe, Atos capítulo 18, os versículos de 1 a 11. Leia, não é? Se você está chegando aqui pela primeira vez para acompanhar uma pré-aula conosco, nós vamos sugerir sempre a leitura do capítulo todo. E se você tiver disponibilidade, leia o capítulo anterior e também o posterior, porque aí você vai conseguir estabelecer um contexto mais próximo, né, para o entendimento daquilo que é de fato o nosso estudo proposto nesta aula. Então está aí a leitura bíblica em classe, todos os 11 versículos que compõem ela. A CPAD, ela sugere os hinos 79, 89 e 205 para
a realização do devocional desta aula da escola dominical, sugestão de hinos que estão relacionados ao tema que é proposto por esta lição. Os objetivos da lição de número 6, que são 3 tópicos, né? No primeiro, nós vamos conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho na cidade de Corinto. É bem fácil, quando você lê as 2 epístolas, você já consegue perceber as dificuldades que tinha aquele povo. E aí, neste trabalho inicial de Paulo ali em Corinto, o Lucas registra aqui em Atos dos Apóstolos algumas dificuldades que Paulo enfrentou. No tópico segundo, nós vamos verificar com o aluno a missão de Paulo e a respeito da suficiência da graça, a graça que sempre nos é suficiente, mais que suficiente, né? No terceiro tópico, vamos conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. Estes os objetivos da lição, e agora a palavra-chave é suficiência. E o pastor Adalvilson já vai trazer para nós aqui um comentário inicial com a sua definição a respeito da palavra-chave suficiência. Muito bem, não perca o foco, né? O título da lição, a suficiência da graça, lá na cidade de Corinto. E a palavra suficiência, né, indica a qualidade, característica ou condição do que é suficiente. Ou seja, uma quantidade que basta, aquilo que é bastante para satisfazer uma necessidade. É isso que significa suficiência. E eu trouxe mais suficiência em relação a esta aula, a aula de hoje. A suficiência da graça é o conceito bíblico de que o favor imerecido e o poder de Deus são tudo o que o crente precisa para enfrentar qualquer adversidade. Ocorre quando o ser humano atinge o limite das suas próprias forças e descobre que a presença divina é o que realmente sustenta e também o capacita. Em suma, o que significa? Em suma, dizer que a graça de Jesus é suficiente significa que o sacrifício dele na cruz é o único meio necessário para a salvação, o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. A Bíblia ensina que não podemos nos salvar por nossos próprios esforços ou boas obras. A graça é suficiente. Nós vamos estudar sobre este assunto nesta pré-aula. Muito bem, olha aí, suficiência é, de repente, você não ter tudo aquilo que você quer, mas a suficiência de Deus é exatamente aquilo que a gente precisa para permanecer fazendo a obra de Deus em fidelidade. E aí, no desdobramento aqui dos comentários desta lição, nós vamos chegar a esse ponto principal do nosso estudo. Muito bem, você que tem a sua lição, a sua revista, acompanhe conosco a introdução da lição, diz que é a fundação da igreja em Corinto, que está narrada aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nos mostra um momento decisivo da missão cristã, no qual a graça de Deus se mostra plenamente suficiente em meio às adversidades intensas. E, de fato, os problemas foram grandes, porém, Deus, Ele nos é suficiente em toda e qualquer circunstância, não é? Numa cidade que é marcada pela imoralidade e pelo pluralismo religioso, o apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para perseverar e anunciar o Evangelho com fidelidade. Neste episódio que nós vamos estudar aqui, com base em Atos capítulo 18, esse nos ensina que mesmo em contextos desafiadores, a graça do Senhor Jesus capacita todos os seus servos a permanecerem firmes e frutíferos, realizando a obra do Senhor, o nosso Deus. Maravilha! O tópico primeiro da lição, Paulo chega a Corinto. E aí está em Atos capítulo 18, os versículos de 1 a 6. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1. É importante, pastor Herco, senhores professores e alunos, nós nos localizarmos, não é, na história narrada no livro de Atos. Nós estamos aqui, queridos, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que inicia-se em Atos 15:36, não é, quando ele propõe a Barnabé retornar às cidades visitadas na primeira jornada. A viagem se estende e é concluída em Atos 18:22, portanto, o texto que nós lemos da leitura bíblica em classe, ela se encontra aí na segunda viagem
missionária do apóstolo Paulo. É importante nós focarmos isto, tá certo? Veja bem, Corinto tem um título ali, riqueza material, porém miséria espiritual. Olha o que diz aí. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana de Acaia, desde 27 antes de Cristo. Trouxe aqui um adendo, não é? Atenas e Corinto ficavam na Grécia Antiga, na região chamada de Acaia, uma província do Império Romano na época do Novo Testamento. Elas estão localizadas numa distância de aproximadamente 78 quilômetros, portanto, de Atenas até Corinto, que será o assunto de hoje. Veja bem o segundo parágrafo. A cidade havia superado Atenas em importância política comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Lembrando que estavam sob domínio romano, tá certo? Ainda trouxe algo sobre esse segundo parágrafo, a localização estratégica de Corinto, no istmo que ligava o Peloponeso à Grécia continental, fez dela um movimentado centro comercial. Sua cultura cosmopolita atraía marinheiros, mercadores e viajantes de todo o Império Romano, resultando em uma sociedade plural. Contudo, essa efervescência impulsionou uma profunda depravação moral, onde a forte influência pagã possibilitou o surgimento de graves problemas morais e também sincretismo religioso. Quando nós estudamos como era a cultura da época, a gente fica espantado com o pecado que abundava nessa cidade, tudo contrariando aquilo que Deus estabeleceu através da sua palavra, e é nesse ambiente que o apóstolo Paulo vai chegar e abrir, iniciar uma igreja. Veja bem, esse último parágrafo aí, vamos ler aí o terceiro parágrafo. Cosmopolita, estrategicamente localizada, Corinto reunia povos de diversas culturas, imagine aí, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. Templos pagãos, especialmente o de Afrodite, marcavam a vida religiosa da cidade, associando culto e prostituição ritual. No próximo slide ainda continua sobre este assunto. Veja bem, trouxe aqui esta colocação de prostitutas cultuais ou informação do templo de Afrodite. A informação de que o templo de Afrodite abrigava cerca de 1000 prostitutas cultuais, eram sacerdotisas ali à disposição, não é, para realizar esse culto, não é, que eles falavam, não é mesmo? Tem origem nos escritos do historiador e geógrafo grego Estrabão. Então nós encontramos esse detalhe nesses escritos do grego Estrabão, tá bom? O templo de Afrodite ficava no alto do Acrocorinto, é um nome complicadinho, uma montanha elevada de 575 metros que dominava a cidade. Na época do apóstolo Paulo, o santuário exercia enorme influência na cultura local e servia como um forte contraste para a pureza, ou melhor, a pureza, contrastando com aquilo, não tinha, não é? Agora, olha, veja bem onde o apóstolo Paulo irá iniciar uma igreja. Veja bem o ambiente, contextualizando, não é mesmo? Então, veja bem, como um forte contraste para a pureza, o ensino sobre o amor cristão ágape e a santidade que o apóstolo Paulo pregava à igreja. Então, ele vem trazendo um novo ensino que choca com isto que eles estavam vivendo, onde não tinham regras. Aliás, as regras eram não ter regras em todos os sentidos. Neste ambiente, foque aí, é onde o apóstolo Paulo iria iniciar esta igreja. Veja bem, historiadores antigos relatam a presença de centenas de prostitutas religiosas ligadas a esse culto. Diante desse cenário espiritualmente caótico, Paulo chega consciente da complexidade da missão que o aguardava, anunciando o evangelho em fraqueza e em temor e em grande tremor. Esse texto, aí 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículo
1 ao 5. E veja bem o versículo 1 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Eu e meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Veja bem que interessante. Um adendo sobre este versículo. Corinto era uma metrópole grega profundamente influenciada pela cultura da oratória. A sociedade valorizava oradores eloquentes que usavam a persuasão filosófica. Paulo, embora culto, abriu mão deliberadamente de usar linguagem elevada ou prestígio de sabedoria humana para evitar que o evangelho fosse reduzido a um mero exercício intelectual ou debate filosófico. Enfim, ele usou palavras simples que as pessoas entendiam. Eu oriento sempre os alunos, quando ele for pregar em um lugar simples, use palavras que o povo entenda. Use palavras simples. Não adianta chegar lá e falando palavras dentro da teologia e que o povo, não menosprezando a capacidade do povo, por favor. Então eu sempre oriento essa questão lá, uma palavra simples que eles possam entender. Aliás, o evangelho é simples, né? E o versículo 2 de 1 Coríntios 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. É o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. Não é no sistema de regras ou teorias, mas uma pessoa. Estava falando de Jesus Cristo, esse crucificado. A cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas o cerne do poder de Deus. Então está em 1 Coríntios 1,18. Pregou quem? Jesus. Contou a história de Jesus. E o versículo 3 de 1 Coríntios 2. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e grande tremor. No versículo 3, aí Paulo não adotou uma postura de arrogância ou autossuficiência. Ele esteve entre eles com fraqueza, temor e muito tremor. Isso reflete a tensão de sua missão, a oposição severa que enfrentava e a profunda consciência da sua própria insuficiência humana diante da grandiosidade do chamado divino. E nós temos que medir essa questão. Eu me sinto incapaz, eu me sinto pequeno, mas o Deus que eu sirvo, Ele vai me capacitar para realizar esta obra. Em 1 Coríntios 2:4, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Não estava usando filosofias, mas palavras direcionadas até pelo Espírito Santo. E o versículo 5, 1 Coríntios 2, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, contrariando tudo aquilo que eles achavam, essa questão de retórica, de filosofia. Ele chega com a outra palavra aí que chama a atenção, não é? Conforme nós vimos na aula anterior, chama a atenção das pessoas. Eu quero ouvir mais sobre isto, devido à simplicidade das suas palavras. Muito bem, quando você estuda, irmãos, esse contexto aqui de Atos 18, também 19, e as epístolas que Paulo escreveu, aí você passa a entender por que razão Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu aquelas coisas. Porque o comentário histórico-cultural escrito por Craig Keener, ele revela, né, ele relata a respeito de Corinto, dela ter se tornado famosa pelo luxo exagerado, pela idolatria, pela prostituição, pela embriaguez, pela imoralidade sexual e pela desigualdade social. Então, os escritores de então, a literatura grega de então, usavam um verbo que era corintianizar. Corintianizar chegou a significar viver dissolutamente, exprimindo como a cidade era conhecida por sua licenciosidade. E você percebe que esse contexto ali de Corinto era um contexto tão ruim que esse negócio foi para dentro da igreja. Paulo, ele no capítulo 5, trata do caso de um rapaz que estava tendo relação sexual com a sua madrasta. Paulo escreve ali, o texto de Coríntios, capítulo 6 e 7, trata dos problemas conjugais, porque você imagina uma cidade onde havia um templo, onde a deusa Afrodite, que tinha ligação direta com a sexualidade, tinha ali a seu serviço prostitutas cultuais, onde os homens iam para ali e se relacionavam com essas mulheres, produzindo algum efeito de culto a esta Diana. Entendeu como é? A Afrodite, não é?
Então você percebe que o contexto que Paulo chega para poder trabalhar, evangelizar, é um contexto de fato bastante difícil, né? Doentio. E no material de apoio eu deixei esse registro aqui, ó. A igreja não deve abandonar centros urbanos, ambientes moralmente complexos ou comunidades culturalmente plurais. Quanto maior a miséria espiritual, mais urgente é a proclamação do Evangelho. Corinto comprova, se você observa o que está aí no capítulo 18, é de fato uma comprovação que o Evangelho não escolhe ambientes favoráveis, de forma alguma. A graça manifesta o seu poder justamente onde o pecado parece dominar. Não por isso, Paulo escreve na primeira epístola, capítulo 6, versículo 11, assim, ó, e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ele está falando da lavagem, da purificação que Deus havia feito na vida daqueles que ali residiam, que moravam e que agora fazia parte da igreja. Ou seja, aquela cidade que até então era conhecida pela corrupção, pela depravação, pela maneira que vivia, passou a tornar-se testemunha da capacidade transformadora da graça de Deus. E assim meus irmãos, alguns lugares, que nós estamos inseridos, alguns bairros, algumas regiões ou algumas cidades que também se enfrentam a situações desta natureza. O subponto 2 fala de temor humano e dependência da graça. O apóstolo Paulo, ele traz consigo as marcas das perseguições que havia sofrido. Ao chegar em Corinto, Paulo não se apresenta como um missionário triunfalista. Aqueles que eu posso tudo, eu faço tudo, eu aconteço, e o diabo está para lá, eu chuto a boca do diabo, e tem esses camaradas que são assim. Ele não era esse tipo de obreiro triunfalista, e nem também emocionalmente vulnerável. Você vai perceber que ele escreve a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, verso 3, e ele diz, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Essa linguagem que ele está utilizando aqui enfatiza aspectos que são relevantes na nossa vida, e especialmente na vida dele, como um servo de Deus. Primeiro ele fala de fraqueza, neste capítulo de número 2 e verso 3, ele diz que esteve em fraqueza, e este termo que está aí, fraqueza, asteneia, significa debilidade, limitação ou ainda incapacidade. Não descreve um pecado moral, mas a consciência das próprias limitações humanas. Ou seja, ele está consciente diante do quadro que está exposto ali a ele, que de fato ele dele mesmo não pode produzir nem realizar nada. Ele fala também de temor, que é phobos, indica receio, de fobia, temor aqui de fobia. O grego é phobos, indica receio, apreensão ou temor diante de circunstâncias que são graves, porque o quadro era esse. E ele fala também de grande tremor. A expressão aqui é tromos, que se comunica a intensa comoção ou emoção diante da responsabilidade que ele estava assumindo agora. Então, estas palavras, fraqueza, temor e grande tremor, essas três palavras dão ali uma ideia, da profundidade da consciência que Paulo estava tendo em relação ao peso da missão que estava agora por realizar. E isso tinha razões dele dizer de fraqueza, temor e tremor. Por que isso? Porque ele fala das dificuldades que ele havia experimentado anteriormente. Na lição está citado aí as perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia. Nós podemos dizer da prisão e dos açoites em Filipos, Atos capítulo 16, versículos 22 e 24. Ainda a perseguição que ele sofreu em Tessalônica, Atos capítulo 17, versículos de 5 a 10. E a oposição em Bereia, Atos capítulo 17, o versículo de número 13. Esses resultados que ali ele obteve, no caso especialmente em Atenas,
foram modestos, né? Porque ele pregou e aparentemente a Bíblia cita 2 personagens e fala de outros, mas não fala de números expressivos de pessoas que tenham abraçado a fé em apenas. Nós já estudamos isso na lição de número 5. Se você não viu, inclusive, volte ali e assista esta aula. Então você vai observar que ele estava trazendo consigo uma preocupação constante em relação ao resultado do trabalho que ele vinha realizando, pastoral, frente a estas cidades e em relação a essas igrejas. Por isso, no texto da segunda epístola que ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 28, ele diz: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, porque ele de fato sentia esta responsabilidade, esse peso de responsabilidade que estava sobre a sua vida. O seu temor não decorria da falta de fé, não é? Mas ele tinha de fato uma consciência da sua responsabilidade ministerial e também da intensidade das lutas que ele havia sofrido até então nessa cidade quando ele passou, mencionando, segundo a lição, segundo a Bíblia, né? Filipos, Tessalônica e também ali em Bereia. Agora, a graça, meus irmãos, ela nos é suficiente a tal ponto de trazer o aperfeiçoamento necessário na hora da fraqueza. Por isso, Paulo, ainda a igreja de Corinto, porque Corinto, o pessoal esteve com ele e viveu essas dificuldades com ele, ele escrevendo a segunda epístola, no capítulo 12, verso 9, ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui ele havia pedido para o Senhor remover o espinho na carne. E ele relata que por 3 vezes ele pediu isso ao Senhor. E quando teve uma resposta da parte do Senhor, a resposta foi essa, não é? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este verbo, ele tem a seguinte relação: completar ou levar à plena realização. O poder de Deus, o poder divino aqui, não torna ninguém mais forte, mas faz com que o indivíduo esteja pleno quando o servo deixa de confiar na sua própria capacidade. Então, chega um ponto que o camarada fala assim: agora não sou mais eu. Aí é nesse ponto que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida deste tal. Essa é uma das maiores lições que o apóstolo Paulo aprendeu em Corinto e que nós também aprendemos com este relato que nós temos aqui, tanto de Atos capítulo 18, quanto nos escritos de Paulo, especificamente aqui tratando da epístola aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda. Ou seja, Deus não escolheu Paulo porque ele, o apóstolo Paulo, era autossuficiente, mas Deus escolheu ele porque ele estava dependente da graça. Então, em todo tempo que você manifestar dependência de Deus, fique certo que Deus vai te designar para a sua obra, não é? A experiência que Paulo teve revela que o temor humano não anula a chamada divina. Isso está na sua lição, na sua revista. Mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, esta que se aperfeiçoa na fraqueza, conforme o texto que me referi, da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 9. Muito bem, vamos lá agora no tópico 1 e o subponto 3, né, o início do ministério aí e a oposição na sinagoga. Temos 2 slides para comentar sobre isto. Está aí. Como era o seu costume, Paulo inicia a sua obra na sinagoga, anunciando que Jesus, ele é o Cristo prometido. Claro, ele pregava para os judeus, falava sobre as Escrituras, eles entendiam isto. E comprovando o que foi prometido nas Escrituras é o Messias, tá? E até ele pregando, sempre quando ele chegava na cidade, ia para a sinagoga, cumprindo até o que ele foi orientado por Deus para escrever lá para os Romanos, capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, tá certo? Vamos ler aí o segundo parágrafo. Neste período encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio,
trabalhando com eles como fabricante de tendas. Paulo une o seu próprio, ou melhor, Paulo une sustento próprio, trabalhando, né? Fabricando tendas e também unindo a missão. Enquanto ele trabalhava, ele fazia missão, se sustentando, não é? Estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja de Corinto. Veja bem Atos 18, 2, ou vou começar pelo versículo 1, Atos 18, 1. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou em Corinto, que é o assunto de hoje, né? E o versículo 2, encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher. Está lá, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Foi ter com eles. E o versículo 3 aí de Atos 18, e por ser do mesmo ofício, com eles morava e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Eu trouxe aqui no contexto de Atos capítulo 18, o versículo 2 e 3, nós lemos um, mas eu trouxe o contexto de 2 e 3, Paulo chega a Corinto e conhece este casal. Devido à expulsão dos judeus de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, o casal havia fugido recentemente. Como compartilhava a mesma profissão, a fabricação de tendas, Paulo morou e trabalhou com eles, unindo o sustento secular à proclamação do Evangelho. Então, a princípio, quando ele fala até para a igreja, se eu não me engano, de Corinto, eu não fui peso para vocês. Ou seja, eu trabalhava no secular e me sustentava, tá certo? E veja bem depois do último parágrafo, com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio das igrejas de Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra. Aí nós temos o texto de Atos 18, 5, marquem esse texto, marquem este capítulo, esse versículo, que a partir daqui Paulo se torna, vamos dizer assim, um obreiro de tempo aí integral, não é? 18:5 diz lá, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando a judeus que Jesus era o Cristo. Mas veja bem, um adendo sobre este versículo. Antes da chegada de seus companheiros, Paulo dividiu seu tempo entre trabalhar com o casal Priscila e Áquila para o próprio sustento e pregar na sinagoga aos sábados. Com auxílio financeiro trazido da Macedônia, especialmente da igreja de Filipos, ele foi liberto desta necessidade material. O foco, ele agora vai para o foco no ministério. A liberdade financeira mudou a rotina de Paulo. Ele passou a dedicar-se exclusivamente à palavra de Deus, testemunhando diariamente aos judeus e gregos que Jesus era o Messias. Para vocês verem, pastor e senhores professores, que a própria igreja de Corinto não ajudava financeiramente, teve que vir de fora. Ele ensinando, orientando, pregando o evangelho em Corinto, mas alguns lá não, isso aí não. Então veio de fora para ele continuar exercendo aí o seu ministério. O outro slide, concluindo este assunto, tópico 1 e o subponto 3, você que está com a sua lição, contudo, a crescente oposição judaica o impede de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente. Aonde eu encontrei isso? Veja bem, Atos 18, 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, vamos ler novamente já ali, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E o versículo 6 de Atos 18, como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora vou para os gentios, é o que está aí. Um adendo sobre este versículo, né, de Atos capítulo 18, versículo 6, Paulo dedicava-se a provar aos judeus que Jesus era o Cristo. Diante da forte oposição, blasfêmias e rejeição, ele sacudiu as suas vestes e declarou, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Os senhores me rejeitaram, senhores judeus, agora eu vou pregar para os gentios. Este momento
É importante vocês guardarem este versículo. Este momento marca um ponto de virada fundamental no ministério do apóstolo. Ao sacudir a poeira das vestes, Paulo realiza um gesto profético que significa que ele havia cumprido a sua missão de alertá-los e a responsabilidade pela rejeição da salvação era exclusivamente deles, ou seja, dos judeus. E ainda, ao sacudir as roupas, Paulo estava declarando: eu fiz a minha parte, anunciei a verdade, a responsabilidade por rejeitá-la agora é inteiramente de vocês, permitindo que ele se voltasse para pregar aos gentios. Ou seja, ele pregou, ele ensinou, ele orientou. Não quiseram receber. Então, aí depende de cada um aquela questão da livre escolha, livre-arbítrio. E a partir deste momento, agora eu vou para os gentios. Muito bem, irmãos. É importante a gente destacar que a chegada de Silas e Timóteo, conforme está em Atos 18 e o versículo de número 5, Exato. Timóteo chegaram, Paulo destaca, quando escreve a Epístola aos Coríntios, que eles trouxeram uma oferta financeira para ajudar Paulo, que fez com que ele pudesse se dedicar propriamente ao ministério, à pregação. Por isso o texto bíblico diz que ele disputava todos os sábados na sinagoga. E esse disputar aqui é no sentido de dialogar, de raciocinar, de argumentar, fazer exposição bíblica, questionar, apresentar um raciocínio lógico e demonstrar que a sua dependência do Espírito Santo era sobretudo, para, de alguma forma, poder convencer o povo. O comentário histórico-cultural, que eu já me referi aqui, histórico-cultural do Novo Testamento, de Craig Kinner, é uma publicação da editora Vida Nova, de 2017. Na página 452, ele faz esse comentário aqui, Paulo, ao que tudo indica, pôde interromper por um período o seu ofício, quando os seus companheiros lhe trazem uma oferta da igreja da Macedônia. E aí nós temos as referências da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9, também capítulo 12, versículo 13, e ainda Filipenses 4, 15. São as referências a respeito desta ajuda que a igreja da Macedônia, por intermédio de Silas e Timóteo, trouxe para o apóstolo Paulo e que condicionou ele a se dedicar inteiramente à obra de Deus. No material de apoio, nós trouxemos ali um comentário sobre a questão da fabricação de tendas, que era o ofício de Áquila e Priscila e também de Paulo, sobre a estratégia missionária de Paulo e ainda especificamente sobre a oposição judaica. É importante que você leia, porque isso vai lançar luz ao seu entendimento a respeito desta oposição. Paulo, ainda que tinha esta oposição, ele não abandonou a missão, ele prosseguiu avançando, realizando a obra de Deus. Sintetizando então esse tópico primeiro, Paulo anuncia o evangelho em Corinto, enfrentando oposição, mas sobretudo dependendo da graça de Deus. Vamos fazer aqui um rápido intervalo e na sequência você pode voltar a acompanhar aqui os comentários agora do tópico 2º desta lição, que fala sobre a continuidade da missão e o encorajamento divino. Já voltamos. Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprender.
Tópico segundo, meus irmãos, a continuidade da missão e o encorajamento divino. Atos capítulo 18, agora a partir do versículo 7 até o versículo 11. Pastor Adovilson. Muito bem, você que está com a sua lição agora é o tópico 2, o subponto 1. Veja bem, a casa de justo e o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Nós comentamos isso, né, anteriormente. Um gentil temente a Deus, Tito Justo, oferece sua casa localizada, olha a estratégia, ao lado da sinagoga, como novo espaço para a pregação. Veja bem, meus queridos, depois desse primeiro parágrafo, eu trouxe aqui um adendo. Em Atos 18, Paulo foi rejeitado, não é? E pode ser dizer que ele também foi expulso, diante da forte resistência e blasfêmia dos judeus em Corinto. Ao ouvir suas pregações sobre Jesus, Paulo decidiu voluntariamente romper os laços com a sinagoga e voltar seu ministério para os gentios. Alguns dizem que ele foi expulso, outros que ele foi rejeitado voluntariamente. Então tem esta colocação aí. Agora preste atenção aí, depois do segundo parágrafo. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. Veja bem, Atos 18 e 7. Veja bem, e saindo ali, entrou em casa de um homem temente a Deus chamado Tito Justo, eu até grifei aqui, cuja casa ficava junto da sinagoga, ou próximo da sinagoga. Veja bem o adendo que eu trouxe sobre esse Atos 18, 7. Paulo, enfrentando a rejeição dos judeus na sinagoga de Corinto, muda sua base missionária para a casa desse justo, né? Um gentil temente a Deus. O detalhe geográfico da casa ficar ao lado da sinagoga simboliza, olha que coisa impressionante, a transição do evangelho para os gentios, mantendo proximidade estratégica com o público original, que eram os judeus. Ou seja, agora não estou mais na sinagoga para os judeus, agora a casa representa, agora eu vou estar com os gentios. Interessante que era bem próximo ali. E veja bem o terceiro parágrafo, o resultado é expressivo. Muitos coríntios creem, entre eles Crispo, principal da sinagoga, que aceita a fé juntamente com toda a sua casa. Olha depois do terceiro parágrafo, Atos 18, 7. E saindo ali, entrou na casa de um certo homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto à sinagoga. Olha o versículo 8. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Pastor, quando a gente lê assim superficialmente, a gente não entende aqui a importância disso. Ele era o chefe da sinagoga. Ele era o dirigente daquela igreja. Que se converteu. A gente lê assim aleatoriamente, mas preste atenção, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Ou seja, houve uma influência grande da conversão de Crispo, chefe da sinagoga. Você imagina assim, pastor, o chefe, o líder da religião se converteu. As pessoas que estavam ali falaram, se o camarada se converteu é porque o negócio está certo, está correto e vamos para lá. Mas o senhor falou algo... Com certeza ajudou muito no trabalho de Paulo. Exato, o senhor falou algo importante. Uns aceitaram, mas outros falaram, esse é traidor. Com certeza. Esse é traidor. Onde já se viu até agora, até o momento falando uma coisa e aceitou outra. Atos 18, 8. Crispo era um líder judeu de grande prestígio religioso e social em Corinto, que ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo sobre Jesus ser o Messias, converteu-se ao cristianismo junto com toda a sua família. Estratégia de Deus em alcançar pessoas de influência costuma gerar um efeito multiplicador na comunidade. Ou seja, se converteu, vamos trazer para os nossos dias, doutor fulano, ele se converteu, isso influencia outras pessoas, né? Esse movimento estratégico abriu portas para que muitos outros coríntios também crescem e fossem batizados. Então houve esse movimento aí, guarda esse nome aí, tá? Crispo. Agora, o evangelho, o último parágrafo, demonstra mais uma vez que quando as portas se fecham, Deus abre novos caminhos para a expansão do reino. Ou seja, a obra de Deus não para.
fecha uma janela, abre portas. Ele é que está à frente desta obra e não vai parar nunca, não é mesmo, pastor? Então, esse é o final aqui desse slide. Muito bem. O termo que está ali, quando fala de chefe, né, chefe da sinagoga, o principal da sinagoga, é arquisinagogos, que se designa o dirigente da sinagoga, o responsável pela organização das reuniões e pela administração daquele espaço religioso. Então o destaque aqui é porque não era uma pessoa qualquer, Não. um frequentador da sinagoga, mas era a pessoa que estava à frente e tinha a responsabilidade de liderança naquela comunidade. Mais tarde, Paulo vai dizer na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14, que ele próprio foi quem batizou. Veja só aqui, ó, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 14, ele diz assim, ó, vamos chegar ali. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Então ele está se referindo aqui que ele batizou, fez questão de batizar o Crispo. Então você imagine que o apóstolo batizou aquele que anteriormente era o líder da sinagoga, ele fez questão de batizar esse camarada aí, que se tornou um crente abençoado. A igreja continuou crescendo, não é? Você veja no versículo 18, Atos capítulo 18, e o verso de número 8, muitos dos coríntios, ouvindo-o, criam e eram batizados. Então tem uma sequência, ouvir, crer e ser batizado. Não tem como ser diferente, não é? Às vezes as pessoas, no afã de produzir um número na igreja, dizem, minha igreja cresceu. O indivíduo batiza lá, pega a turma lá de qualquer forma e batiza, né? Aqui nós temos uma regra, ouvir, crer e batizar. Aleluia. Ouvir, que é ouvir atentamente. O pisteuo, que é confiar e entregar-se a Cristo, que é o crer. E depois, por último, o batismo, que se refere ao batismo com testemunho público de fé. Ou seja, a igreja ela nasce no meio da proclamação da palavra, ela é conduzida por fé pelo Espírito Santo de Deus e da sua obediência, obviamente, especialmente a dos novos convertidos, e o resultado disso é batismo, é crescimento, é aumento de número. E aí você vai entender que a oposição da sinagoga não diminuiu de forma alguma o alcance do evangelho. Fez-se, na verdade, fato causador da sua expansão. Quando a gente vê esse episódio aqui, que envolve Crispo, Paulo e tal, enquanto o pastor Adovilso estava falando aqui, eu me lembrei da nascente da nossa Assembleia de Deus. Não é porque os missionários estavam dentro da Igreja Batista e por causa do movimento do Espírito Santo, eles, não só eles, mas um grupo de irmãos foram expulsos da Igreja Batista lá em Belém do Pará. Em uma casa, eles começaram o que veio a ser a Assembleia de Deus, que é a maior denominação evangélica do país. E eu não fiz pesquisa, porque isso me ocorreu agora, não é mais, e também não menosprezando os irmãos batistas, mas veja o que se tornou a Assembleia de Deus e aquilo que é a Igreja Batista no contexto evangélico nacional. E se nós formos a Belém do Pará, ainda mais, porque a primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil é a COMIEADEPA, está lá em Belém do Pará, e até o que me consta, são mais de 6.000 pastores. Então você imagina a dimensão de um trabalho dessa natureza, que foi algo mais ou menos assim, né? Porque foram rejeitados, começaram em uma casa, assim como o apóstolo Paulo aqui, começou ali, não é, na casa do Tito, o justo, e a obra cresceu, e o nome de Jesus foi exaltado. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece é o subponto 2 que está aí na sua lição. Embora os resultados, não é, que estavam sendo colhidos aí fossem animadores, Paulo continuava enfrentando intensa pressão. Ele próprio reconheceu isso posteriormente. Eu já me referi aqui ao versículo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 3, quando ele diz, eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Apesar desses frutos que eram visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência na cidade de Corinto. O peso espiritual da cidade, aliado, na verdade, à hostilidade crescente
do povo, especialmente dos judeus contra ele, fragilizava emocionalmente o apóstolo, e isso é um fato incontestável. Neste contexto de Atos capítulo 18, o Senhor aparece a ele em visão e exorta ele, e diz a ele: não temas, mas fala e não te cales. É uma exortação que, na verdade, se constitui numa palavra de conforto, de encorajamento, de ânimo, para que ele continue fazendo a obra. E esta afirmação que o Senhor faz para ele, de que a sua presença estaria com ele, essa promessa de proteção, revela também que há muito povo naquela cidade. O texto, ele exprime exatamente isso. Veja o texto aí, de Atos capítulo 18, o versículo que eu quero me referir aqui, é o de número 9, e diz assim, ó: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então você percebe que na hora que, de repente, Paulo estava ali emocionalmente abalado por causa da perseguição, por causa da luta, e isso, meus irmãos, eu quero dizer aqui, é normal que aconteça, porque Paulo não era um super-humano, um super-homem, nada disso. Ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. E você que já estudou com a gente as demais lições aqui, você sabe que Paulo sofreu, apanhou, passou por prisão, foi açoitado, enfim, ele já havia passado um bocado em função do anúncio, da pregação do evangelho, e agora já não era mais um menino, não é? Já era um homem maduro, vivido, e aí, por conta das dificuldades que ele viveu em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, também em Atenas, ele agora estava naturalmente preocupado com as perseguições que estava sofrendo ali na igreja, na cidade, não é, de Corinto. As Escrituras, meus irmãos, nos mostram que sentir medo não é pecado em si mesmo. O problema surge quando o medo conduz à desobediência. Por medo, alguns acabam fazendo aquilo que desagrada ao Senhor ou que não está em conformidade com a vontade do Senhor. E aí, paga preço caro. Em outro momento, e nós já estudamos isso aqui também, o apóstolo Paulo desejou ir para esta região onde ele estava agora. E o apóstolo e o Espírito de Deus falou: não é para aí que você vai para Macedônia. E ele, então, foi para Macedônia. E depois, e é esse o momento que nós estamos estudando aqui, foi que o Espírito Santo o conduziu aqui. Então, naquele momento, ele, em obediência, foi naquela direção, no sentido daquilo que Deus estava querendo com ele. No material de apoio, eu comentei a respeito de visão, esta visão que ele teve, porque o texto de Atos 18, no versículo de número 9, diz: e disse o Senhor em visão. E a respeito de visão, a gente deixa isso bem contextualizado aí, orama, que significa uma manifestação perceptível ou uma revelação sobrenatural concedida por Deus. Tem aí um estudo específico a respeito deste termo visão. Mas Deus pode comunicar direção, pode fazer advertências ou ainda encorajar por meios sobrenaturais. Entenda isso. Mas a experiência genuína não contradiz as Escrituras. Ela, na verdade, exalta Cristo e conduz à obediência. Serve, na verdade, à missão e deve ser julgada espiritualmente. Então, esse é um aspecto em relação à visão. O que foi que o Senhor falou com ele? Falou com ele em 3 aspectos importantíssimos. Não temas, fala e não te cales, e também porque eu sou contigo. E a respeito dessas 3 palavras, eu também deixei aí para os irmãos um estudo aprofundado no material de apoio. Obviamente que se a gente ficar comentando isso tudo aqui, vai levar bastante tempo. Mas o importante, meus irmãos, é nós entendermos que quando o Senhor fala para ele não temas, o Senhor aqui não nega que existiam motivos humanos para que o apóstolo tivesse receio. O que o Senhor faz aqui é apresentar para ele uma razão, um motivo maior para que ele permaneça fiel, firme ao propósito. Por isso o Senhor se manifesta a ele e diz: não temas. Assim como em momentos os mais diversos da nossa vida, quando as coisas estão também assim difíceis para o nosso lado,
também nós temos essa percepção de que o Senhor que está ao nosso lado, ele também se volta para nós e ele se dirige assim, dizendo, não temas. Cristo diz para ele, fale e não te cales. Não é? Fale e não te cales. Cristo não ordena que o apóstolo tão somente tenha coragem, mas o que ele determina para o apóstolo Paulo é que ele continue proclamando o evangelho. A missão não deveria ser interrompida em função desta intimidação que ele estava sofrendo ali dos judeus que agora o perseguiam. E o que é relevante nesta palavra? Exatamente o fato do Senhor dar para ele a confirmação de que era contigo, ou o Senhor dizendo, eu sou contigo. Esta promessa que o Senhor está fazendo para ele, dizendo, porque eu sou contigo, é a mesma que o Senhor outrora havia feito a Josué, primeiramente a Moisés, no capítulo 3 e versículo 12 de Êxodo, mas depois a Josué no capítulo 1 e versículo 5 do livro de Josué, e também a Jeremias no capítulo 1 e no versículo 8. Para esses três personagens o Senhor reafirmou, eu sou contigo. E o fato de termos o Senhor conosco nos deve trazer esse encorajamento. Não obstante que de repente o Senhor não tenha falado audivelmente contigo em sonho aqui, como disse ao apóstolo Paulo em visão, que ele é contigo, nós temos a palavra de Deus, que é testemunho real daquilo que o Senhor diz para nós. Mateus capítulo de número 28, ele diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e isso nos é suficiente. O Senhor é conosco a partir do momento que nós estamos nele, ele está conosco, ele anda conosco, ele vai conosco, ele realiza conosco. O fundamento desta coragem aqui não era uma força emocional do apóstolo, mas era a presença do Senhor de fato. A Bíblia de Estudo Pentecostal, quando comenta esse texto de Apocalipse, não, de Atos, né, capítulo 18, versículo 10, traz a observação de que esta promessa garante a presença de Jesus Cristo a todos aqueles que permanecem empenhados na missão. E também relaciona diretamente esta palavra à graça suficiente para enfrentar temor, dúvidas e provações. Por que o Senhor anima Paulo nesse sentido? Porque ele diz, eu tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, Deus já sabia que ali em Corinto uma comunidade forte se levantaria, muitas pessoas se entregariam ao Senhor, não é? Muitas pessoas entenderiam a soberania divina, o fortalecimento que o Senhor daria a eles para que servissem ao Senhor. Essa declaração, então, ela não elimina a necessidade da evangelização. Pelo contrário, né? Ela é feita, ela é proclamada justamente porque Deus possui um povo que ele deseja salvar. E ele usou Paulo lá em Corinto, assim como usa cada um de nós, na região em que nós estamos, para continuar falando e proclamando a sua palavra que liberta, não é? A sua palavra que liberta. Compreendemos então que a soberania divina fortalece a missão, a realização da sua obra, nunca substitui. Pastor Adovilson. Muito bem, você que está acompanhando com a sua lição, é o tópico 2 agora, é o subponto 3, temos 2 slides para comentar sobre este assunto. Veja bem o que está escrito aí, nesse primeiro parágrafo, fortalecido pela promessa do Senhor, a obra só caminha com a direção de nosso Deus pelo Espírito Santo. Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus, consolidando a igreja. Veja bem, queridos, Atos 18, 1. Vamos ler novamente. E ficou ali 1 ano e 6 meses, depois de aberto ali a igreja, ensinando entre eles a palavra de Deus. Qual era a intenção de Paulo? Está escrito nesse primeiro parágrafo, consolidar a igreja. O que significa consolidar? Firme, ser firme, é sólido, estável, uma igreja segura. Veja bem, o que me chama a atenção é a preocupação do apóstolo Paulo em ensinar a igreja. Veja bem, eu trouxe um comentário sobre isso, ensinando entre eles a palavra de Deus. O foco do apóstolo mudou da evangelização inicial, ou seja, a pregação, que é o querigma, para o discipulado profundo,
que é a palavra didascalia que se usa. Ele não estava apenas convertendo pessoas, mas instruindo-as nos caminhos do Evangelho, fortalecendo a raiz espiritual da recém-nascida igreja de Corinto. Eu fico admirado com isso, senhoras e senhores, porque não é somente ganhar as pessoas, ganhar almas, conforme nós costumamos usar esta frase, mas temos que ensinar, e muitas vezes falhamos nisso. Teve aí uma cruzada evangelística, 150 pessoas aceitaram a fé, mas a pergunta que eu faço, quantos permaneceram para aprender, para serem discipulados? Temos que ter aqui em nossa mente o exemplo do apóstolo Paulo, abriu a igreja em Corinto, né? Mas ficou lá 1 ano e 6 meses. Pastor, me lembrei agora que se tivesse o CETAD, era o curso básico, né? Com certeza. São 18 meses, 18 meses de aprendizado, que é a duração do nosso curso básico em teologia do CETAD, porque ele queria pessoas que crescessem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem o segundo parágrafo. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina, que é o assunto desta lição. Veja bem o que eu trouxe depois desse segundo parágrafo. O medo e a ansiedade não definem o seu nível de maturidade. Pelo contrário, assumir a própria vulnerabilidade é o primeiro passo para abandonar a autoconfiança e vivenciar a dependência do Espírito Santo. Ou seja, ele não se estribava no próprio conhecimento, mas em Deus, no Espírito Santo. Em alguns momentos ele reconheceu, sou pequeno, sou fraco, né? Ele reconheceu isto. E eu me lembrei do seguinte versículo quando eu li sobre isto, não é? Quando eu estou fraco, aí sou forte. Lá em 2 Coríntios 12, 10, não temos na lição, mas eu marquei aqui, significa que quando reconhecemos as nossas limitações e fraquezas humanas, paramos de confiar em nossa própria força e nos rendemos a Deus, permitindo que o poder de Cristo se manifeste em nós. Então é nesses momentos que Deus opera, que Deus nos anima, que Deus nos fortalece. Eu só quero ler esses 2 últimos parágrafos e comentar o outro slide. Os 2 últimos aí. Quando o servo confia na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não o livraria de novos conflitos. Olha aí o próximo slide. A consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo diante do procônsul Gálio. Episódio que revelará a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos, ou seja, ficou pior a perseguição aqui. Veja bem, queridos, a situação, Atos 18, 2, diz lá, sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus, né, de comum acordo contra Paulo e levaram para o tribunal. E o versículo 13 de Atos 18, dizendo, este persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E o versículo 14, veja bem que ele está falando a um gentil, eles estão falando, judeus falando a um gentil. E o 14, e quando Paulo estava para abrir a boca, disse Gálio aos judeus, se de fato houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime perverso, por exemplo, um assassinato, por exemplo, um roubo, com razão eu vos sofreria, ou seja, eu julgaria e condenaria, tá certo? Mas não houve nada disso. E o versículo 15, mas são questões de palavras, de nomes, da vossa lei, disso cuidais vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Ou seja, isso é problema de vocês, está envolvendo religião, tá certo? E o versículo 16, e expulsando-os do tribunal. E interessante o versículo 17 de Atos 18. Então todos agarraram Sóstenes, acho que eles queriam bater em alguém. Então todos agarraram Sóstenes, mas o Sóstenes apanhou, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Gálio,
não se importava com nenhuma dessas coisas. Resolvam o problema de vocês. Eu trouxe aqui o contexto desse texto que nós lemos aí, de Atos 12, 18, 12 a 17. Os judeus opositores uniram-se contra Paulo e levaram a um tribunal, chamado esse tribunal de Bema, acusando-o de persuadir os homens a adorar a Deus de maneira contrária à lei. O procônsul Gálio era uma figura histórica, real, importante. Ele governava a província da Acaia e era irmão do famoso filósofo Sêneca. Ele era conhecido por sua disposição justa e racional. Julgava aí com racionalidade. Paulo preparava-se para se defender, mas Gálio encerrou o caso antes mesmo dele falar. Ele declarou que aquela questão envolvia apenas discussões internas da religião judaica e mandou que saísse do seu tribunal. Isso cumpriu a promessa de Jesus, que Jesus havia feito ao Paulo anteriormente, Atos 18, 9 a 10, de que ninguém lhe faria mal naquela cidade. Ou seja, neste momento se cumpriu. Vá em frente, pregue, sou contigo e ninguém vai te fazer mal. Mas o próximo slide o pastor vai comentar e continua aí esta narrativa bíblica. Muito bem, deixa eu só fazer um comentário aqui, irmão. Nós estamos falando nesse tópico segundo sobre a continuidade da missão e o encorajamento divino, com base em Atos 18, versículos de 7 a 11. E especificamente esse subponto 3 fala sobre graça suficiente, perseverança e transição. Olha só, no material de apoio eu coloquei esse comentário aqui. Ó. A graça não retirou todos os conflitos, mas sustentou o servo dentro deles, e essa distinção ela é fundamental, porque a promessa de Jesus não foi, você nunca mais enfrentará a oposição. Aleluia. Não foi isso que Jesus prometeu para Paulo. O que Jesus prometeu para ele foi, eu sou contigo, está em Atos 18, verso 10. Essa foi a promessa, eu estou contigo. Não que não haveriam problemas, mais ou menos como a palavra de Jesus em João capítulo 16, e o versículo de número 33, quando ele diz assim, olha, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele não prometeu um mar de rosas, mas espinhos, na verdade, não é? Então é isso. Assim nós também podemos nos voltar para o Antigo Testamento, a exemplo dos 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente. Deus poderia livrá-los da fornalha, mas preferiu estar com eles na fornalha. Assim como Daniel, que poderia ter sido livre de ser lançado na cova dos leões, mas o Senhor preferiu estar com ele na cova dos leões. Muitas vezes estamos enfrentando problemas pelos quais nós podemos entender assim, Deus poderia ter me livrado disso, feito com que eu não passasse por isso. Mas é importante nós entendermos esta promessa que o Senhor nos fez. Eu sou contigo. Ou seja a situação que for, a dificuldade que seja, ou a perseguição que seja, o Senhor ele está simplesmente reafirmando para nós, nesta lição de hoje, eu sou contigo. Fique em paz, não é? Porque, conforme diz o texto aqui, a promessa é essa, porque eu sou contigo, verso Aleluia. De número 10, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Pois bem, de fato, isso aconteceu, né? Ninguém lançou mão de Paulo ali em Corinto para o maltratar. Porém, nós sabemos que a história, não é, de Paulo leva ele a ser assassinado. Então, neste momento, o Senhor o livrou. No momento posterior, o Senhor não quis livrá-lo. E nós devemos estar prontos tanto para uma como para outra situação, porque não sabemos exatamente o que é que o Senhor deseja das nossas vidas. Amém? Deus encoraja Paulo, Deus encoraja a mim e a você. E Ele fortalece a missão e sustenta a igreja. Sustentou em Corinto e sustenta aqui em Apucarana, assim como também onde quer que você esteja. O Senhor é o sustentador da obra. Deus abençoe você. Nós vamos fazer o último intervalo e já vamos retornar. Na sequência, vamos comentar aqui a respeito do tópico 3º da lição. Porém, eu quero dizer para você que a respeito desse assunto que nós estamos encerrando aqui, eu deixei um comentário sobre a nossa perspectiva pentecostal a respeito da continuidade da missão e o encorajamento divino. Esse comentário está no material de apoio, uma perspectiva pentecostal a respeito da continuidade da missão e o encorajamento divino. Já voltamos, já.
Você entende a Bíblia ou só lê? Filipe perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? E eu quero dizer que o CETADB tem exatamente a solução que você precisa para não somente ler, mas entender com clareza e profundidade os ensinamentos que estão na Bíblia. Então, procure a nossa secretaria do CETADB e verifique como que você consegue ser aluno do Centro Teológico que mais cresce no Brasil, bem como formar uma turma, organizar uma classe do CETADB aí na sua igreja e assim iniciar a sua jornada profunda de conhecimentos teológicos e educacionais através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Paulo diante de Galho, a graça que sustenta em meio à oposição é o tópico 3, Atos capítulo 18, os versículos de 12 a 17. A perseguição simplesmente continuou e nós vamos estudar a respeito disso agora, pastor Adovils. É o tópico 3, o subponto 1, a acusação dos judeus e a proteção divina. Lembramos que nós já comentamos este assunto no slide do tópico 2, não é? A oposição judaica em Corinto não cessou. E Paulo foi levado diante de Galho, já falamos, procônsul da Acaia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei, versículo 12 e 13. Antes mesmo de Paulo se defendesse, Galho rejeitou, não é, a denúncia, declarando não ser a competência de julgar disputas religiosas internas. Então isso não vou me envolver com isso. A realidade foi esta. Ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou, sem saber, a promessa do Senhor que ninguém faria mal ao apóstolo Paulo, que Deus promete a segurança, ele vai cumprir. Atos 18, do 9 ao 10, que está aí na lição, os irmãos podem fazer uso, mas estamos aqui, Atos 18, 9, e de noite disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. 10, porque eu estou contigo, ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade, tá certo? Agora veja bem, depois desses parágrafos, o último parágrafo diz assim, assim Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. Não desanime, Paulo, sou contigo, tem muitas almas para serem ganhos nesta cidade. Agora, depois desse último parágrafo, quando olhamos, veja bem o que está escrito ali, assim Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. Quando olhamos para a história da igreja, percebemos que o Senhor não está limitado a métodos humanos. Pelo contrário, Ele governa a história e usa até mesmo governantes e reis seculares para cumprir os seus propósitos. A Bíblia nos ensina que as autoridades são instrumentos nas mãos do Criador. Não está aí na lição, mas achei um texto excelente para comprovar isto, não é? A vontade de Deus sobre as nações, sobre as autoridades. Provérbios 21:1, como corrente de águas é o coração do rei. Na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. O que significa isso? Veja que coisa, eu vou ler de novo, é muito importante esse versículo de Provérbios 21:1. Como corrente de águas é o coração do rei. Na mão do Senhor, ele inclina para onde quer. Na antiguidade, uma observação para entendermos, o rei tinha o poder da vida ou morte sobre os seus súditos. Ao afirmar que o coração do rei está nas mãos de Deus, o texto garante aos leitores, e a nós hoje, não é? Trazendo para os dias de hoje, que até as autoridades mais severas ou imprevisíveis estão sujeitas ao propósito maior do Criador. Ou seja, ele está no controle da história. Eu me lembro que ele falou, vou levantar Nabucodonosor contra este povo. Ele falou, Nabucodonosor, meu servo. Não que ele servia a Deus, mas servia aos propósitos de Deus. Ou seja, Deus está sobre toda a autoridade civil e também, vamos abranger aqui, sobre toda a autoridade espiritual. Ele é soberano. Quando eu digo soberano, é sobre tudo e sobre todos. E Ciro também, né? Ciro também, Deus também chamou ele meu servo. E ele para livrar o povo.
Você entendeu? Foi ele que restabeleceu o retorno, né, do povo judeu para as terras ali de Canaã. Então veja como é. Olha, no material de apoio eu deixei um comentário a respeito de proteção divina. E eu julgo que é importante que você leia e faça destaques a respeito desse assunto, porque a proteção divina, segundo está aí no material de apoio, é uma ação providencial ou sobrenatural pela qual Deus preserva os seus servos segundo a sua vontade e o seu propósito. Então, proteção divina não significa ausência de sofrimento. Paulo seria posteriormente preso, açoitado e martirizado. Já me referi a isso. A promessa que o Senhor fez para ele aqui em Atos capítulo 18 era específica para aquele momento e para aquele propósito. Ou seja, Deus pode impedir a adversidade, pode limitar os seus efeitos, é verdade também, pode livrar alguém diante de algum tipo de conflito, ou ainda pode conceder graça, para que o tal possa suportar a adversidade. O fato é que o crente não deve transformar promessas específicas, como aqui, não é? Paulo recebeu do Senhor uma promessa, não pode tomar promessas específicas como garantia de imunidade física, mas o crente deve confiar que nenhum sofrimento ultrapassará a soberania e o propósito de Deus. Quer um exemplo disso? Vamos lá para o servo Jó, não é? Vamos para o servo Jó. Ele tinha promessa, o próprio Deus deu testemunho a respeito da fidelidade que ele tinha para com Deus diante do Satanás, não é? O próprio Deus deu testemunho da fidelidade dele, mas veja as misérias que lhe aconteceu, não é? Jó, no meu modo de entender, teria todas as razões para abandonar Deus, e não abandonou. Ele, pelo contrário, ele diz, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, Jó 19, 25. Então, entenda essa questão da proteção divina, está no seu material de apoio, faça download gratuito, estude a palavra de Deus, porque tem algo ali interessante para o seu aprendizado. Subponto 2... Antes de o senhor iniciar, é interessante que o slide anterior nós falamos sobre Sóstenes. Alguém pode pensar, mas ficou em branco, não entendemos agora. Agora vamos esclarecer o senhor vai falar a respeito sobre ele. Do espancamento do Sóstenes e o alcance da graça é o que está aí. Tópico 3, e o subponto 2, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Após a decisão de Galho, Sóstenes, que havia substituído Crispo que anteriormente era o líder da sinagoga, mas porque se converteu ao evangelho, Sóstenes assumiu a posição de principal da sinagoga. Este foi espancado diante do tribunal, sem que o procônsul interviesse ali. Então, os gregos que estavam presentes no tribunal, se revoltaram por causa daquela questão, que estavam querendo tornar numa ação judicial uma questão religiosa, também os judeus que se revoltaram, e também a reação popular espontânea, as demais pessoas ali da cidade. A narrativa do texto simplesmente destaca que houve uma instabilidade na multidão. Embora o texto não deixe assim descrito as motivações, o episódio que está narrado aí em Atos capítulo 18 mostra que houve de fato ali uma imposição ou uma oposição das pessoas em relação a este episódio. Posteriormente, um Sóstenes é citado como um irmão em Cristo. Isso está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ler aqui para vocês, no capítulo 1 e o versículo de número 1. Então nós vamos ter aqui uma palavra, não é? Que de repente pode deixar também notório que este Sóstenes também tenha se convertido, porque Paulo diz assim, quando ele dá a saudação para a igreja de Corinto, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Como Galho já havia se convertido, Sóstenes tomou a posição e depois dessa ele foi espancado, possivelmente ele tenha também se convertido, ainda que a Bíblia não dê detalhes a respeito dessa questão, é uma possibilidade que se levanta. Ou seja, se confirmada, isso está na sua lição, essa transformação, então isso fica reforçado o poder do Evangelho, que é capaz de alcançar até mesmo os seus opositores. A gente observa que Galho, que estava ali
na posição de tribuno, sendo responsável por esse julgamento, ele não toma lado nessa questão, porque ele não vê em Paulo culpa alguma em relação àquilo que era a acusação que estava sendo apresentada. Então, nós vamos ficar por aqui, o espancamento de Sóstenes, e nós entendemos que possivelmente ele também tenha se convertido ao Evangelho. Pastor Adolvilson, subponto 3. Muito bem, é o último slide desse tópico 13, o subponto 3. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio a fragilidades, pressões e oposições, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza, segundo Coríntios 12 e 9, né? Diz lá, mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa. Nós trouxemos aqui na linguagem de hoje, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, ainda lá no continuando versículo, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E é interessante que eu trouxe com relação a este versículo, meu poder se aperfeiçoa. Paramos aí. O verbo utilizado no original significa completar ou alcançar o seu objetivo. O poder de Deus não é diminuído pelas nossas falhas, pelo contrário, as nossas limitações criam o cenário perfeito para que a força divina seja vista em sua totalidade. Quando sou fraco, aí que eu sou forte, porque aí nós vamos experimentar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Continuando aí no segundo parágrafo, a cidade marcada pela decadência tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Já fizemos um adendo aí sobre Corinto, que era a metrópole grega do século I, conhecida pela prosperidade econômica, mas também pela imoralidade desenfreada, idolatria e divisão social, enfim. Agora veja bem, depois desse outro parágrafo do terceiro, sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses e uma igreja foi estabelecida. Lembrando que alguém pode pensar assim, pastor, lá no curso básico tem algumas perguntas, pastor, por que em Atos aparece Coríntios? E depois lá tem a primeira e a segunda carta de Coríntios, porque a igreja foi fundada em Atos, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Começou a surgir problemas de ordem doutrinária. Aí Paulo escreve as suas cartas para corrigir esses erros, claro, sempre sob a orientação do Espírito Santo. Não é o assunto agora, mas depois nós podemos trazer aí. Na realidade, existiram 4 cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 se perderam. O fato é que Deus permitiu 2, a primeira e a segunda epístolas, que estivesse inserida no cânon do Novo Testamento, tá certo? Mas veja bem, assim aprendemos que não é a ausência de lutas, mas a presença da graça que nos mantém firmes. O pastor já comentou aqui, ninguém disse que seria fácil, até o nosso Jesus fala, no mundo tereis aflições, e é fato. Aflições por quê? Devido a essa natureza pecaminosa que nós temos, não é mesmo? Agora, veja bem ainda, depois desta colocação como Paulo, somos chamados a confiar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância, e assim encerro a minha fala desta aula. Muito bem, irmãos. Observe aqui a sequência que está no material de apoio, a sequência dos acontecimentos que envolve Paulo em Corinto. Primeiro, a graça de Deus providenciou Áquila e Priscila que lhe ajudassem, e concedendo a ele, inclusive, um trabalho digno, né, por meio do qual ele pudesse se sustentar. Depois chegou o apoio das igrejas da Macedônia, por intermédio dos irmãos que chegaram ali, Silas e Timóteo. Depois, na sequência, nós temos ainda Tito Justo, que se converteu e que cedeu a sua casa para que as reuniões pudessem ser realizadas. As conversões que houveram, o encorajamento sobrenatural que Paulo recebe em visão, a permanência em Corinto por 18 meses. Então, tudo que nós falamos aqui do contexto de perseguição, você observa que
18 meses foi o tempo da permanência dele. Isso tem a ver com o que eu vou dizer na sequência. Aleluia. Então tem ainda a proteção de Deus a Paulo diante do tribunal. Agora, é significativo a gente observar aqui que Paulo não venceu todas essas barreiras porque os seus inimigos simplesmente desapareceram, porque eles estavam presentes. Ele ficou ali 18 meses, essa gente estava ali fazendo oposição a ele. O que é que de fato mudou? Foi o resultado das tentativas que se fizeram. Quais os resultados que a gente observa? Tentaram expulsá-lo e fracassaram. Tentaram também silenciar Paulo e, nesse sentido, também fracassaram. Tentaram condená-lo diante do tribuno. E se ali ele tivesse sido condenado, era o fim da obra ali em Corinto. Exatamente. Mas também fracassaram. Então, o que a gente percebe é que foi que a graça não eliminou a oposição, mas a graça de Deus impediu que a oposição anulasse aquilo que era o propósito de Deus. E aí, meus irmãos, é aquela palavra que nós temos na Bíblia, não é? Inclusive no texto de Jó também fica claro a respeito disso, mas na conjuntura bíblica nós temos isso. Quando o Senhor está agindo, quando o Senhor está trabalhando, quando o Senhor está fazendo, ninguém pode impedir, não é isso? Encerrando o tópico 3º da lição, a graça de Deus protege Paulo e triunfa sobre a oposição que se levantou em Corinto. Vamos aqui para a conclusão, então, da lição com o pastor Adovilson. Muito bem, para a glória de Deus, não é? Vamos concluir da seguinte maneira esta lição em 2 slides. A experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem, sustentado pela graça, e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. A igreja ali não nasceu em terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do Evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor, que assegura: eu sou contigo. O que aprendemos hoje com o Corinto? A confiar plenamente na graça divina, proclamando o Evangelho com fidelidade doutrinária, sensibilidade pastoral e amor genuíno, certos de que a graça de Deus continua sendo suficiente para sustentar e fazer frutificar a obra em qualquer tempo e lugar. Muito bem, a lição de número 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto, é essa lição que nós acabamos de estudar. Se você ficou com alguma dúvida a respeito do assunto, pode colocar nos comentários que a gente faz uma devolutiva com a resposta dirimindo a sua dúvida. Se preferir, pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, 43 999 60 8886, e aí pode enviar ali a sua dúvida. Se você quiser uma orientação a respeito de como criar o perfil para acessar gratuitamente a plataforma e ter acesso aos comentários, esse material de apoio da Escola Dominical, aos slides, para você poder fazer download e utilizar-se dos slides na sua aula, nos seus estudos, fique à vontade. Todo o material da Escola Dominical, este material de apoio, ele é gratuito, e você cria o seu acesso também à plataforma de forma gratuita, tá joia? Na próxima lição, a de número 7, nós vamos estudar quando o Espírito Santo sopra em Éfeso. Vai ser com certeza uma grande lição, você não pode perder. Nos ajude divulgando, não é? Divulgando esta aula. Se você está no nosso canal no YouTube, você pode tão somente copiar o link e enviar aí para os seus contatos. Se você está nos assistindo da plataforma, copie o link daí de acesso da plataforma e também disponibilize para que outros irmãos e irmãs que desejam aprender mais a respeito da palavra possam lançar mão deste nosso trabalho que estamos aqui. No mais, ficamos agradecidos a Deus pela sua assistência. Deus continue te abençoando em tudo para a glória de Deus. Pastor. Muito bem, a paz do Senhor a todos, que o seu ministério cresça, haja paz na sua família e com você, com o teu coração diante de Deus. Queridos, estamos à disposição. A próxima aula estaremos juntos em nome de Jesus. Ore por nós, compartilhe, comente as nossas aulas e o nosso Deus está sendo glorificado. Até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos.